Olá, queridos, paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, chegamos, terminou a nossa AGE ali em Viana, tivemos uma bonita festa, parabéns ao pastor Pedro, ao pastor Espúgio, e continua ali aquela festa do centenário, né? E eu também quero continuar agradecendo aos nossos irmãos, ao irmão Sérgio que nos hospedou ontem aí, esses dias, né? Ele e a irmã Elidiane, casal maravilhoso, especial. Deus continue abençoando e eu quero destacar não só a hospedagem, eu quero destacar o amor que eles têm para aprender pela palavra. Pela palavra. Não é aprender de emocionalismo, não é aprender de ouvir dizer, de uma experiência, é aprender da palavra. A experiência que o crente deve ter é com a palavra. E aí a palavra vai trazendo vida, vai edificando, a palavra vai trazendo essa verdade, pronto. Crente que diz assim, eu tive uma experiência aqui que mudou minha vida, se não for a palavra, para mim não serve de nada. Porque a experiência, ela não pode ser uma experiência subjetiva, criada em você. Ela tem que ser pela palavra. Pela palavra. Entendeu? Vamos lá? Irmãos amados, glória a Deus, graças a Deus. Hoje nós estaremos lendo 26 até o verso 29 de Levítico, capítulo 8. Nós expusemos esses dias, ainda falando da consagração do sacerdote. Começamos falando sobre essa anatomia do corpo no aspecto espiritual, sangue no ouvido direito, sangue no dedo do polegar direito e sangue no dedo do pé do sacerdote, aliás, no dedo da mão e no dedo do pé direito. Vamos lá. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado, Sim. e um coscorão, e o pôs sobre a gordura, sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Até o 29? Não. Depois Moisés tomou-o das mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração por cheiro suave,
oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e o moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Muito bem. Veja bem. O cargo, já estamos falando sobre isso aqui, ó. A santidade do cargo. Nós já falamos sobre a santidade do altar, a santidade do tabernáculo. Lá tudo era santo, ok? Tinha a parte santa e o santíssimo lugar. Lembrando que todo tabernáculo era santo. A parte mais íntima, a parte mais reservada, o Santo dos Santos, falava da santidade perfeita que a pessoa, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ok? Ora, se tudo era santo, as vestes santas, o óleo santo, as ofertas santas, o local santo, se tudo era santo, aquele que haveria de exercer a função, o cargo de sacerdote, ele deveria ser santo. Então, o cargo era santo. O cargo era santo. Então, aqui ó, santidade do cargo. Tudo era santo. O cargo também era santo. Aquela função, aquela patente que ele haveria de ter e receber, ela também era santa. Então, o sacerdote, quando ia entrar no tabernáculo para oferecer algo ao Senhor, ele já sabia que tudo ali era santo, era para Deus. Então ele tinha que ter essa consciência de que tudo era santo, a oferta era santa, o tabernáculo era santo, o altar era santo, o santo lugar já era santo, o santíssimo lugar. Então, se era tudo santo, ele ia trabalhar com coisas santas. E quem vai trabalhar com coisas santas precisava também ter uma vida santa. Mas quem entrasse naquele local ou naquela função já tinha consciência que o cargo era santo. É claro, quando nós trazemos isso para a função pastoral da atualidade, também vamos dizer o mesmo. Só que nós não entendemos, eu quero dizer aos irmãos, Jesus começa como? Ele começa chamando os discípulos. Esses discípulos, posteriormente, são considerados como apóstolos. A comunidade passou a entender que os discípulos que Jesus chamou, escolheu, que também eram santos, eles passaram a ser chamados de apóstolos. Não era cargo. Jesus nunca disse assim: eu te faço apóstolo, eu te dou unção de apóstolo. Jesus nunca disse isso. Nunca disse isso. Inclusive, o verbo no infinitivo, apostelein, o substantivo que nós temos lá é apóstolos. Apóstolo é um substantivo, apostelei é o verbo enviar. Ou seja, você não tem a figura de um cargo no apóstolo, ok? A comunidade viu que aqueles que foram enviados, ela passa a ser chamado de apóstolos, ok? Que são, na verdade, enviados. Alguém diz assim: mas Jesus disse assim, e chamou os apóstolos. A mesma coisa, eu poderia colocar assim, e enviou os apóstolos, escolheu os apóstolos. É a mesma coisa, ok? Então nós temos que atentar para essa particularidade. Depois de apóstolos, veja bem, depois de apóstolos, ligado com esse verbo apostelei, no infinitivo, o Senhor Jesus diz a eles: vão para Jerusalém, Lucas 24, 49, e lá vocês vão receber a promessa. Serão cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles que também haveriam de pregar o Evangelho, anunciar a palavra, ganhar almas, precisavam ser santos. Aí a Bíblia diz claramente que eles foram. A partir daí, eles vão pregando o Evangelho. E o Espírito Santo vai colocando nas igrejas, mas sem a nomenclatura da atualidade, por exemplo, de cargo, de um poderio. Não, isso não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Aí você pode observar que, primeiro, porque a ideia de um pastor trabalhar,
de um apóstolo, ele tem ciência que já existe o sumo pastor. Nós não somos sumo pastor. Quem é o sumo pastor é Jesus Cristo. Então, o que nós temos ali são titulações e não cargos. Quando você lê Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Ora, se era cargo, quem na verdade o cargo, ele vem por uma função e um merecimento. Jesus Cristo agora é o nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus. Todos que vão trabalhar, eles recebem funções dadas pelo Espírito Santo. Ele mesmo deu os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ok? Isso é muito interessante. Aí a comunidade respeita aqueles que foram escolhidos por Jesus, enviados por Jesus, agora dados pelo Espírito Santo. O reconhecimento da igreja não estava no cargo que a pessoa tinha, estava na ação do Espírito Santo, ok? Mas lá no Velho Testamento, o cargo era uma missão, uma função na qual o sacerdote sabia que aquilo ali era santo e não poderia ser exercido por qualquer um. Ok? Então, um homem de vida comprometida, bagunçada, um obreiro que não é sério, um obreiro que é louco por dinheiro, não podia exercer o sacerdócio. O sacerdócio era para quem era tirado do meio do povo, que tinha vida santa e era consagrado. Tinha todo um rito para ele assumir aquele cargo. Primeiro rito, ela leu aqui, o sacerdote pegava o carneiro, a gordura, pegava a oferta do sacrifício e enchia as mãos de Arão. Enchia. Aí, esse verbo aí eu já expliquei. Encher as mãos é a palavra consagrar. Olha como é lindo isso, né? Tá aí, como é que diz? Do encher as mãos. E tudo isso pôs nas mãos de Arão. Isso aí, qual é o verso aí? 27. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Ok, preste bem atenção. Ele pegava, entregava para Arão e seus filhos, enchia as mãos. Toma. Pegava parte ali daquela oferta, do carneiro, da gordura, e misturava, olha aqui, com o cesto dos pães asmos, pegava tudo isso, misturava. Veja como isso é importante. Ele pegava, misturava, enchia as mãos. Esse encher as mãos, você pode observar aí, que esse encher as mãos que eles tomavam, aqui essa parte dessa oferta, né? O bolo asmo misturado aí com o coscorão, a gordura do animal, tudo eles juntavam e aí movia perante o Senhor, enchia as suas mãos. Essa palavra encher as mãos é a ideia de consagração. O que você tem aqui, pastor Zé? Veja bem, aqui era uma cerimônia, e nesta cerimônia, quando ele pegava e colocava essas ofertas nas mãos do sacerdote, nas mãos de Arão e de seus filhos, Moisés estava dizendo, olha, essas ofertas elas são santas. E quando ele movia elas perante o Senhor, ele estava dizendo, só podem mover essas ofertas quem for santo. Deu para entender agora? Então, o cargo era santo, mas quem haveria de assumir aquele cargo precisava também ser santo. E isso se via no encher das mãos. Encher as mãos de ofertas sagradas e movê-las perante o Senhor era sinal de que a pessoa estava recebendo autoridade para desempenhar aquele cargo, para desempenhar aquela função. É isso que é muito interessante aqui. Ou seja, você tem aqui a santidade do cargo. A santidade do cargo. Foi chamado para ser pastor, que é uma função, seja santo, porque o Deus que te escolheu, ele é santo. Isso se repete lá em 1 Pedro 1, 15, 16. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Ok? Ministério, gente, trazendo isso para o Novo Testamento, que aqui nós temos os princípios, trazendo isso para o Novo Testamento, nós podemos observar, nós podemos perceber que isso não altera. Esses princípios são inalteráveis. E o mais interessante, o Senhor Jesus, ele quer, à frente da sua obra, obreiros santos. Ele quer pessoas santas
Não pode se pensar em colocar em uma obra sagrada, em um trabalho sagrado, pessoas de vidas comprometidas, vidas bagunçadas, ok? Juntava-se também aqui tudo isso, a oferta da consagração, como da oferta pacífica. Vamos ver aí, Levítico 7, aí nesse mesmo livro, 15 e 18, olha o que diz a Bíblia. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Isso, até o 18. Ah, tá. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que se ofereceu o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Isso. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. Então, no tocante a essa oferta da consagração como da pacífica, aquele que ofertava poderia ser comida. A oferta que era oferecida em favor do sacerdote, ela não poderia ser comida, que era oferecida em favor dele. Sabemos qual era a parte da oferta que pertencia ao sacerdote, que era parte da coxa, né? Nós podemos analisar aí, parte da dianteira, que cabia a ele. O certo é que tudo isso aqui está falando da oferta da consagração. Mas nesse ato, quando enchia as mãos do sacerdote, estava deixando claro que ele, o sacerdote, ele agora tinha condições de assumir aquele cargo e mover as ofertas perante o Senhor. Nós sabemos que um rei no Velho Testamento tentou exercer o cargo sem ser chamado. Ficou leproso e depois morreu. Ficou leproso e depois morreu. Hebreus 5,4 diz: ninguém toma para si essa honra se o Senhor Deus não o chamar. Ou seja, no Velho Testamento o cargo era santo. No Velho Testamento a missão era santa. Nós sabemos que havia 3 tipos de consagrações no Velho Testamento. Primeiro, sacerdotal. Segundo, de profeta. E terceiro, de reis. Ou seja, como Israel era um reino teocrático, não se esqueça disso. Israel era um reino teocrático, era dirigido por Deus. Qualquer pessoa que fosse assumir a função, até mesmo dos juízes, que eram pessoas que tinham seus carismas, também tinha que ser escolhido pelo Espírito Santo. A unção do Espírito Santo vinha sobre ele. Quando você pega a missão profética, que ele atuava para despertar, para alertar o povo, a unção estava sobre ele, era derramado óleo. E até o rei que ia assumir a função de monarca lá em Israel, ele era ungido. Por que ele era ungido? Por que ele deveria ser separado? Porque mesmo sendo um rei, ele não era rei por vontade própria. Ele era um rei determinado por Deus. Nós podemos analisar que quando Israel pede um rei, como todas as nações tinham, mas veja que quem vai declarar quem é rei, quem é que vai ser escolhido, é o próprio Deus. Mesmo continuando aí essa monarquia, mas dentro desse aspecto, quem escolhia era o Senhor. Ou seja, profeta, sacerdote, rei, tudo quem escolhia era o Senhor. De modo que, no Velho Testamento, qualquer cargo, qualquer missão que a pessoa fosse assumir, ela sabia, ela tinha consciência de que aquilo ali era sagrado, era santo. Essa conscientização fazia com que a pessoa, aquele que recebeu o cargo, não tratasse alguém de qualquer maneira, ou não levasse o cargo de modo banal, ou se comprometesse com coisas pecaminosas. Teve um que começou bem, assumiu o cargo, mas a Bíblia diz que não era para ele ter muitas mulheres, e ele tinha 1000, se desviou. As mulheres corromperam o coração dele. Ele queria agradar cada uma delas, resultado, Salomão se desviou. Esse é o problema, ok? Deus não nos dá cargo para nós enricarmos nele. Deus não nos dá cargo para tirar proveito dele. Às vezes, a pessoa está no cargo e naquele cargo ele é mais visível, ele é mais exposto.
E alguém pode se valer desse cargo para o orgulho, para a soberba, para a arrogância, para se amostrar, para usar de autoritarismo. Deus não dá nenhuma missão a pastor para ele andar dizendo: eu sou o pastor aqui, eu mando nisso aqui. Não, senhores, tu não manda em nada. Primeiro, tu não morreu pela igreja, quem morreu foi Jesus. Tu não compra uma alma com teu sangue, quem compra é Jesus. Tu manda em quê? Eu mando em quê? Eu sirvo a igreja. Eu sirvo a igreja. O cargo não me dá autoridade para eu abusar dele. O cargo não me dá autoridade para eu mandar em crente. O cargo não me dá autoridade para eu abusar de poder. Deus, ele deu para Davi o cargo de rei. Davi abusou do cargo, olhe bem, ele já estava se achando tão poderoso que ele mandava as pessoas deitar no chão, medir e dizer quem viveria ou quem morreria. Deus nunca mandou Davi fazer isso. Segundo lugar, Davi, com o poder que tinha, mandou buscar a mulher de Urias, Batseba, e aí ele mandou e fez sexo com ela, engravidou ela. Depois, com o poder que tinha, matou o próprio Urias e tentou esconder tudo. Veja que Davi estava abusando do poder. Deus é tão sério que quando Davi quis construir o templo, Deus disse: tu já derramou muito sangue, teve muita severa com isso na tua vida, você não vai construir um templo para mim, uma casa para mim. Olha como Deus é importante. Já pensou? Essa casa aqui foi construída por Davi. Quem? Aquele que matou, rapaz, o Urias, aquele que pegou a mulher dele. Já pensou como era que a casa de Deus não ia ficar manchada? Deu para entender agora aí, meu querido irmão? Deu para entender aí, querida irmã? O negócio é sério. E aí Davi não pôde construir o templo para Deus. Salomão também ficou de fora, porque ele, na verdade, não viveu como Deus queria e usou do cargo. Quem usa do cargo para enricar, quem usa do cargo para ser famoso, quem usa do cargo para se amostrar, teu ministério, querido irmão, não terá sucesso. Muito cuidado com isso. Deus nos dá função, mas nós temos que saber que aquela função não é nossa, ela é de Deus. Aquele cargo não é nosso, é de Deus. Seja santo. É por isso que quando você vai para 1 Timóteo 3, quando você vai para Tito, lá tem todas as exigências de Deus para quem vai assumir essa função, ok? Não use da função que Deus te deu para abusar dela, para gritar com o povo, para mandar no povo. Não, de maneira nenhuma. Deus, ele te dá essa missão e ele cuida de você. É a glória de Deus que te defende. É a oração que te defende. É a tua vida consagrada em intimidade com Deus que te defende. Lá em Números 16, quando Coré, Datã e Abirão se levanta contra Moisés, Moisés não se defende. Deus defende Moisés. A glória de Deus aparece e defende a Moisés. Sabe qual é a única coisa que Moisés pede? Senhor, não fiz mal a esse povo. Então, toma providência. Ele entrega para Deus e Deus mata. 250. Mata Coré, Datã e Abirão e aí limpa a favor de Moisés. Mas nunca deixou de ter opositor a Moisés. A questão é, quem é chamado não liga para o Coré, Datã e Abirão. Continua o seu chamado fazendo a obra de Deus. Faça o seu com Deus. Sabe quem é que vai fazer a varinha florescer? Não é você, é Deus. Foi assim que ele fez com Arão. Senhor Deus, abençoa teus filhos, teus servos que ouviram a tua palavra. Continua com cada um deles. Dai-nos, ó Pai, um sábado abençoado, cheio da tua graça, do teu amor e da tua paz divina. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Eloheinu Shalom Aleichem. Eloheinu Shalom Aleichem. Eloheinu Shalom Aleichem. Eloheinu Shalom, 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 Shalom Aleichem. Shalom,
Sônia de Godofredo está aniversariando hoje. Ei, irmã Sônia, né? Godofredo Viana, Deus te abençoe, minha querida. Provérbio 14, primeiro, a mulher sábia edifica a sua casa, que Deus continue lhe dando sabedoria, que Deus continue lhe dando graça. Salmo 91, 16, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos lá? Pronto? Vamos lá. Parabéns pra você. Que essa data seja portadora de muitas outras em sua vida, em nome de Jesus. Amém.